Olá, com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre teorias demográficas. E para que nós possamos saber sobre teorias demográficas, é necessário nós sabermos alguns conceitos, fases do crescimento, para então chegar nas teorias demográficas. Nessa aula, falaremos exclusivamente sobre essa discrepância entre aqueles que têm muitos filhos e aqueles que se planejam para ter poucos filhos, ok? Fique ligado. Bem, a primeira coisa que nós precisamos saber são os conceitos demográficos, né? E esses conceitos demográficos são extremamente importantes para o entendimento da população mundial e do Brasil. O primeiro deles que eu te convido é natalidade. Não esqueça que natalidade é a taxa de nascimento de um determinado espaço, ok? Além disso, nós temos mortalidade, seria a taxa de óbitos de um determinado local. Nós temos também, não esqueçamos, a fecundidade, que é o número de filhos por casal, ou número de filhos por mulher. Por exemplo, na época dos nossos avós, a tendência era ter mais filhos, uma média de 7 até 14 filhos. Hoje você percebe que a média é bem inferior, chegando a ter no máximo de 2 a 3, dependendo do nível social e dependendo também do nível econômico e, claro, do nível de escolaridade. Um tema importantíssimo que você precisa também lembrar é crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Um exemplo, em 1872, no Brasil, a taxa de natalidade era de 46%, a taxa de mortalidade é exatamente 30%. Então nós tínhamos uma diferenciação aí, ou seja, uma diferença entre os dois de 16%. Um tema importantíssimo também é a densidade demográfica, ou seja, o número de pessoas por quilômetro quadrado, também conhecido como população relativa, né? Se nós formos olhar o Brasil, a gente percebe que o Brasil claramente é um espaço que tem muitas pessoas no litoral e poucas pessoas no interior. Então não esqueça, densidade demográfica é o número de pessoas por quilômetro quadrado. Um outro tema importantíssimo, querido estudante, é a estrutura etária, é a população por idade. Nós podemos dividir em 3. Nós temos a população jovem, adulta e idosa. Mas, Alex, quando é que eu sou jovem? Quando eu tenho de 0 até 19 anos. Entre 20 anos e 59 anos, nós temos os adultos. E de 60 anos em diante, nós temos os idosos. Ok? Bem, outro tema importantíssimo, querido estudante, que você precisa entender é o crescimento demográfico. Observe, no início da Era de Cristo, nós tínhamos aproximadamente aí em torno de 225 milhões de pessoas. Mas com o passar do tempo, mais precisamente aqui em 1870, nós vamos ter 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Mais tarde, temos o Baby Boom, exatamente nós já passamos a ter 2 bilhões e 500 milhões de pessoas. Nós temos, posteriormente, 4 bilhões e 400 milhões e, claro, 7,7 bilhões, que é o número atual. E temos uma projeção para 9,2 bilhões de pessoas. Mas, Alex, quais são os reais motivos para o crescimento populacional? Fique ligado. O primeiro motivo é você lembrar que hoje nós temos a facilidade de transportes, que faz com que nós possamos ter uma certa facilidade de irmos para um local ou outro, fugindo de fenômenos naturais como terremotos, vulcões, ou ir em busca até de melhorias de vida, busca de alimentação, busca de áreas mais vulneráveis, ou mais fáceis exatamente de habitação populacional. A higiene social, o fato de você tomar banho, fazer a escovação de dente e, claro, a higiene do seu lar, assim como o recolhimento do lixo, faz com que a população cresça muito mais, porque isso diminui o índice de mortalidade populacional. O avanço da medicina foi um elemento assim crucial para o aumento da população mundial. Por quê? Com o avanço da medicina você passa a ter a cura, o controle e o diagnóstico de algumas doenças. Além disso, nós vamos ter o saneamento básico. Esses fatores, como água encanada e obtenção de esgoto, vão fazer com que a população possa, claro, acima de tudo, ter menos doenças e, claro, viver um pouquinho mais. Associado a isso, nós temos a conservação dos alimentos. Hoje nós temos a possibilidade de refrigerar os nossos alimentos e esses alimentos, ao serem refrigerados, evitam que possam ser estragados e, consequentemente, uma melhor
longevidade da população. Desdobramentos desse crescimento populacional. Você precisa lembrar que entre as principais consequências, nós vamos ter o aumento da miséria. Ah, mas Alex, está associado ao crescimento populacional apenas? Não, nós sabemos que é uma questão de estrutura econômica também. Perfeito? A miséria, ela vem ser fruto da má distribuição de renda e de um sistema conhecido como capitalismo que está no canal. Dê seu like. Pobreza. A pobreza tem aumentado de forma considerável diante desse crescimento populacional, assim como o consumismo. Esse consumismo, ou seja, esse consumo desenfreado, sem nenhum planejamento, tem gerado problemas ambientais, sejam eles de ordem, da cidade, ou seja, ele da ordem do campo. Tudo relacionado ao crescimento populacional também. E, claro, as desigualdades sociais. Maravilha? Diante disso, você precisa compreender as fases do crescimento populacional mundial e, consequentemente, do Brasil. Observe primeiro essa tabela. Nós temos aqui, primeiro, uns dados importantes para você. As linhas em vermelho, elas representam a taxa de natalidade. Perdão, azul, as taxas de natalidade. As linhas em vermelho representam as taxas de mortalidade, enquanto as linhas em verde representam o crescimento vegetativo. Ok? Lembrando que crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O crescimento populacional mundial ele se divide basicamente em 4 fases. Ok? Mas nós vamos estudar aqui 3 fases propriamente ditas. Se concentre na primeira fase. Na primeira fase, que vai ali do início da Era de Cristo até aproximadamente 1872, nós temos uma alta natalidade. Além da alta natalidade, nós tínhamos uma alta mortalidade. Bem, já que eu tinha alto crescimento da população relacionado à natalidade, mas tinha uma alta mortandade, nós vamos ter que lembrar que existe um baixo crescimento vegetativo. Alex, o que significa isso? Que nesse momento a população cresceu pouco. Então eu posso afirmar que houve um crescimento lento. Mas a segunda fase, perfeito, logo após a fase de equilíbrio, nós vamos ter uma segunda fase que vai ser a fase da explosão demográfica, onde você tem ainda, observe, a continuação da alta natalidade, uma redução da mortalidade em virtude de todos os fatores que eu te falei anteriormente, como saneamento básico, avanço da medicina, conservação dos alimentos, facilidade dos transportes. Isso vai gerar, portanto, um alto crescimento vegetativo. Consequentemente, eu vou ter uma expansão ou uma explosão demográfica, também conhecido como baby boom. A terceira fase ela está em processo de transição. Não esqueça que nessa terceira fase eu tenho tido uma baixa natalidade, uma baixa mortalidade e, consequentemente, um baixo crescimento vegetativo, fazendo com que a população possa estar em processo de envelhecimento. Então eu posso dizer que está ocorrendo uma transição demográfica. Mas, além desse tema, querido estudante, você precisa saber, não esqueça, das teorias demográficas. Nós temos 4 teorias super importantes para você e fique ligado nelas. Não esqueça que nós temos a teoria malthusiana. Robert Malthus dizia o seguinte, que a população tinha um crescimento diferenciado da produção de alimentos. Ele dizia que a produção de alimentos se dava de forma gradual, ou seja, de forma aritmética. 1, 2, 3, 4. Enquanto, segundo ele, a população crescia de forma geométrica, ou seja, de forma duplicada. 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Então, ele dizia que havia um desequilíbrio entre a produção de alimento e o crescimento populacional. E, claro, isso geraria algumas catástrofes, geraria fome, pobreza, miséria e desigualdade. Só que nós sabemos que Malthus desconsiderou aí, na sua teoria, o avanço tecnológico que hoje tem a possibilidade, claro, de expandir a produção de alimentos, mostrando que existe muito alimentos, existe alimentos até para mais pessoas que nós temos no mundo, mas existe um problema chamado desigualdade social, que gera desigualdade de acesso em virtude da má distribuição de renda e, claro, da concentração de alimentos. Mas, para a teoria, nessa época super importante, eles disseram, para resolver a situação, já que existe uma desigualdade entre o crescimento populacional de forma geométrica e a produção de alimento de forma aritmética, ele apresentou como solução a abstenção sexual, a sujeição moral. Segundo ele, a população deveria
ter menos filhos a partir do momento que ela poderia se proibir de manter relações sexuais. Ou seja, ela deveria ter uma abstenção sexual e deveria fazer um casamento tardio. Ou seja, segundo Malthus, ele dizia, a população deve crescer de forma gradual, mas para isso é necessário que a população possa se proibir e ter consciência de manter relação sexual e, claro, casar tarde, para que pudessem ter poucos filhos. Bem, mais tarde, já no século XX, aí mais aproximadamente pela década de 1950, nós temos a teoria malthusiana. Por que neomalthusiana? Ele vai seguir alguns princípios dizendo que, na verdade, a pobreza ela seria a consequência do crescimento populacional. Ok? Mas tem um diferencial aí. Olha o diferencial. Ele vai dizer, olha, é o seguinte, o baixo crescimento econômico de um determinado país está diretamente relacionado ao número de filhos dessa população. Ou seja, segundo eles, um país como o Brasil seria pobre porque a população tem muitos filhos. Nós sabemos que isso aí tem uma certa dificuldade de entender. Por quê? Porque não é por causa da quantidade da população que eu tenho, na verdade, o empobrecimento do país, e sim por uma estrutura econômica baseada no capitalismo, baseada na desigualdade social. Mas a teoria neomalthusiana, para corrigir, para poder, segundo eles, melhorar a situação econômica do país, apresentou uma proposta. E a proposta seria exatamente o uso de métodos anticoncepcionais. Segundo eles, com o uso de métodos anticoncepcionais, a população teria menos filhos, consequentemente, diminuiria a demanda por recursos públicos nessa população que tivesse muitos filhos, e o governo teria mais facilidade para poder investir em outros setores. Se nós fizermos uma análise na nossa família, a gente vai perceber que entre a teoria malthusiana e a teoria neomalthusiana, a teoria praticada atualmente nos nossos familiares é a teoria neomalthusiana, porque o nosso parente, muitas das vezes, ligado ao mercado de trabalho, ligado a uma perspectiva mais de educação mais evoluída, ele usa o meio anticoncepcional para garantir um planejamento familiar. Ok? Mas na década de 70, ali com a preocupação do meio ambiente, surgiu a teoria ecomalthusiana, que, segundo eles, além do alto crescimento populacional gerar a pobreza, também gera altos problemas ambientais. Porque, segundo eles, a população carente em números é maior e, consequentemente, consome mais. Nós sabemos que existe um certo travamento nessa teoria. Por quê? Porque nós sabemos que a população carente consome muito menos em relação à população de maior cunho monetário, ou seja, a população que tem mais dinheiro. Mas mesmo assim foi uma teoria válida para poder gerar uma preocupação a mais com o meio ambiente. E como solução, os ecomalthusianos deram como proposta exatamente controlar a taxa de natalidade. Ou seja, eles pregam uma política antinatalista, uma política em que a população pudesse ter menos filhos para que gerasse menos problemas ambientais. Perfeito? E para finalizar, nós temos exatamente a teoria reformista, também conhecida como marxista. Não esqueça que essa teoria marxista não tem nada a ver com a teoria de Karl Marx. Na verdade, ela recebe uma referência de marxista porque eles vão se valer dos princípios falados por Marx, falados por Friedrich Engels, os quais diziam que o problema maior do sistema capitalista seria a propriedade privada. E é diante disso que os reformistas dizem o seguinte: diferentemente na teoria malthusiana, neomalthusiana e ecomalthusiana, que afirmam claramente que o alto crescimento populacional gera a pobreza, na reformista, também conhecida como marxista, eles falam o contrário. Eles dizem, olha, a pobreza aumenta a população, ou seja, o fato do indivíduo ter baixa renda faz com que ele possa ter também pouca informação e, claro, com isso ele tem muitos filhos. Ok? Neste sentido, eles vão dizer, para resolver essa diferença monetária, essa diferença social, essa diferença econômica, nós temos como proposta fazer reformas. Essa reforma tem que ser política e tem que ser reforma socioeconômica. Ou seja, nós precisamos eliminar as desigualdades, dando mais acesso à educação, fazendo com que a população tivesse muito mais informação e, consequentemente, tendo muitos filhos. Perfeito? Essa foi a nossa aula de hoje. Fique com Deus e um forte abraço. Com você,
Alex Douro no seu coração.